A partir das bases de Vassilkov e Cherkasy, no coração da Ucrânia, os caças F-16 continuaram suas missões arriscadas, avançando para regiões mais perigosas, mesmo sabendo dos riscos crescentes. A estratégia de Kiev era audaciosa e envolvia incursões ousadas para tentar inverter o curso da guerra e desestabilizar as defesas russas. Contudo, à medida que os aviões ucranianos se aproximavam de áreas como Sumy, no nordeste do país, a ameaça de destruição se intensificava. A situação já era difícil, com o espaço aéreo sob um controle cada vez mais rígido por Moscou, cujos sistemas de defesa avançados tornavam qualquer incursão extremamente perigosa. A presença constante de caças russos e sistemas de mísseis, como o S-400 e Pantsir, estava limitando drasticamente as opções da Ucrânia, tornando cada movimento um risco calculado. Enquanto isso, os pilotos ucranianos sabiam que a cada voo, o risco de ser abatido aumentava consideravelmente. A guerra nos céus, que antes envolvia apenas confrontos limitados entre aviões, havia se transformado em um jogo de sobrevivência. A capacidade de Kiev de manter uma presença aérea eficaz estava sendo testada ao máximo. A escassez de aeronaves modernas, combinada com a falta de peças de reposição e a constante pressão da defesa russa, colocava em risco a força aérea ucraniana, que já havia sofrido perdas significativas. A queda de vários MiG-29 nas mãos dos poderosos sistemas russos havia deixado claro que a superioridade aérea de Kiev era uma ilusão. Agora, os F-16 estavam prestes a enfrentar a mesma realidade. Cada missão se tornava um fardo, com o impacto psicológico sobre as tropas aumentando à medida que as perdas se acumulavam. A incursão dos F-16 sobre Kursk e outras regiões de fronteira com a Rússia não era apenas uma simples operação militar. Ela representava uma tentativa clara de Kiev de estabelecer um ponto de virada na guerra, mas também uma ação que colocava o país em uma posição extremamente vulnerável. A simples presença desses aviões, com a ajuda dos aliados ocidentais, aumentava a tensão não apenas no campo de batalha, mas também nas relações diplomáticas internacionais. Para Moscou, a operação não era vista como uma simples troca de fogo, mas como uma provocação aberta que desafiava a soberania russa. A presença dos F-16 nos céus de Kursk, confirmada pelos sistemas de radar russos, aumentava o risco de um confronto direto. A cada novo voo, a possibilidade de uma resposta militar russa tornava-se mais iminente. Além do impacto direto no campo de batalha, essa tática de Kiev trazia sérias consequências para a política internacional. A entrega de F-16 pelos Países Baixos e outros membros da OTAN não era apenas uma assistência militar, mas uma clara sinalização de apoio à Ucrânia. No entanto, esse apoio também estava criando um cenário de maior envolvimento externo, com as potências ocidentais claramente alinhadas com Kiev contra Moscou. Esse movimento estava comprometendo as tentativas de distensão diplomática, já frágeis, entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Para o Kremlin, a presença dos F-16 não era apenas um desafio militar, mas uma ameaça direta ao seu status e segurança. As tensões aumentavam a cada missão dos aviões ucranianos, colocando ainda mais pressão sobre a diplomacia internacional, que estava à beira de um ponto de ruptura. A escalada da guerra aérea e o fornecimento contínuo de armamento ocidental à Ucrânia estavam criando um círculo vicioso, onde cada novo ataque aumentava o risco de uma resposta russa mais agressiva. A crescente militarização da região, com o envio de aviões de combate e sistemas de defesa modernos, estava claramente favorecendo uma intensificação do conflito. Para a Ucrânia, os F-16 não eram apenas ferramentas de combate, eram símbolos de uma luta desesperada pela sobrevivência aérea e pela manutenção da soberania. Porém, à medida que a situação se desenrolava, ficava claro que a cada voo desses aviões, a guerra se afastava ainda mais de um conflito regional, tornando-se uma disputa com potenciais repercussões globais. Cada perda de uma aeronave, cada incursão, colocava Kiev e seus aliados ocidentais em um caminho onde o risco de uma escalada incontrolável era cada vez mais real. Para Moscou, a presença dos aviões ocidentais sobre seu território era inaceitável, não apenas por uma questão de segurança, mas como uma afronta direta à sua soberania e autoridade na região. O controle do espaço aéreo russo sempre foi um componente estratégico crucial para o Kremlin, essencial para a manutenção da segurança nacional e para a proteção de suas vastas fronteiras. Qualquer violação desse espaço, especialmente em tempos de crescente tensão com o
Ocidente não seria tolerado. Desde o início do conflito, a Rússia havia deixado claro que responderia com força a qualquer ameaça, não apenas para proteger seu território, mas também para reafirmar sua posição dominante na região e enviar uma mensagem decisiva à Ucrânia e para seus aliados ocidentais. A escalada do apoio militar ocidental à Ucrânia, que incluía não apenas o fornecimento de armamentos, mas também a presença de aviões de combate avançado, como os F-16, tornou a situação ainda mais tensa. Moscou, já em alerta máximo devido ao fornecimento contínuo de equipamentos militares dos Estados Unidos e da União Europeia, via essa movimentação como uma tentativa clara de desestabilizar sua posição e avançar a influência do Ocidente no leste europeu. O fornecimento de tais aviões, principalmente de países como os Países Baixos e os Estados Unidos, não era apenas uma ajuda à Ucrânia, mas um sinal de um alinhamento mais estreito entre a Ucrânia e os países da OTAN, ampliando o risco de um confronto direto. Diante disso, a Rússia se viu forçada a intensificar suas operações militares, expandindo o conflito para além das fronteiras ucranianas. As forças russas começaram a implementar ações mais ousadas, incluindo ataques a infraestruturas estratégicas em países vizinhos e manobras militares na região do Báltico, para demonstrar que qualquer ação contra seu domínio na região não ficaria sem retaliação. A simples ação de Kiev, ao permitir que aviões de combate ocidentais sobrevoassem seu território, estava criando uma situação de risco crescente, com o potencial de abrir novas frentes de combate em uma guerra que já se mostrava imprevisível e volátil. Esse movimento não só exacerbava o conflito, mas também aumentava as tensões geopolíticas, criando um ambiente de insegurança que podia afetar a estabilidade da Europa e do mundo. A possibilidade de uma guerra mais ampla, envolvendo potências nucleares e com o risco de alcançar uma escala global, estava à vista. O Kremlin, consciente do impacto que um agravamento do conflito poderia ter, estava determinado a impedir que os avanços ocidentais nas fronteiras russas se concretizassem, temendo não apenas uma perda de influência sobre a Ucrânia, mas também a ameaça de um cerco iminente em suas fronteiras. A cada novo movimento, a tensão aumentava e o equilíbrio de poder global tornava-se mais frágil. A Ucrânia, ao permitir essa incursão dos aviões ocidentais, não estava apenas arriscando sua força aérea, mas também colocando em risco sua soberania e a própria segurança de sua população. A simples presença de aviões de combate avançados sobre o território russo era, portanto, mais do que uma ação militar. Ela representava um desafio direto à ordem mundial estabelecida, uma jogada que podia redefinir as alianças internacionais e os rumos da guerra, e cuja escalada poderia ter consequências imprevisíveis, não apenas para a região, mas para o mundo como um todo. Neste cenário, a Ucrânia se via pressionada de todos os lados, enfrentando a força militar russa, as expectativas dos aliados ocidentais e a crescente ameaça de um conflito de escala global, o futuro imediato da Ucrânia, a segurança da Europa e, em última instância, o equilíbrio de poder no mundo estavam em jogo. As próximas decisões poderiam determinar o rumo do conflito, e as ações que seriam tomadas nas próximas horas ou dias seriam cruciais para evitar um cenário ainda mais sombrio.